Voltamos com o nosso papo direto. Estamos falando com a chefe do Núcleo Regional de Educação do Litoral do Paraná, Clarice Ubessi. Clarice, me diga, quais os maiores desafios que os professores devem estar comentando também, vocês têm mantido contato, em manter essas aulas durante essa pandemia dessa forma, né, via online, gravações de aulas, porque tem uma questão, tem muitos pais, e eu vi um texto até de uma professora de São Paulo, comentando assim da questão, às vezes até de críticas, né? Porque parece que quando você está trabalhando em home office ou quando você faz esse trabalho via online, é como as pessoas, muita gente não entende, acha que está aquém daquilo que poderia estar acontecendo, porém, a gente está vivendo realmente um momento diferente. A questão de repente, se acostumar com essa realidade virtual também é uma questão de tempo, mas também já há aí a perspectiva de que essa nova forma é que seja mais utilizada daqui para frente por conta desse normal que as pessoas estão dizendo que vem depois da pandemia, né? É um normal diferente, não vai ser do jeito que a gente imaginava antes. E como é que os professores têm comentado isso? O que é que eles têm dito assim desses desafios das aulas durante esse processo? Então, os professores, eles estão se reinventando. Eu sei que é uma dificuldade, algumas vezes, em relação às mídias, porque muitas pessoas não têm essa facilidade de acesso, esse conhecimento digital. Então, alguns professores encontram essa dificuldade em relação ao conhecimento digital, mas todos eles estão se reinventando. A gente tem pouquíssimos casos de professores que não vão fazer, que não estão conseguindo fazer realmente, mas as direções estão chamando esses professores, estão dando todo o suporte para eles. A equipe pedagógica está trabalhando muito. Os nossos professores, em geral, estão trabalhando demais. Então, ao contrário do que se acha, quando fala assim, o professor está trabalhando em casa, esse trabalho está de folga. Não, ao contrário, nossos professores estão trabalhando muito, muitas vezes além do período que seria o período deles de trabalho. Estão fazendo atendimento aos pais, estão fazendo atendimento aos alunos, as direções também estão fazendo esse atendimento. Então, a aula EAD está acontecendo. A gente não pode falar que não vai dar certo, que não vai acontecer, porque ela está acontecendo, ela está dando certo e ela está indo cada dia melhor. Cada dia ela está melhorando mais. Me diga, a gente sabe, como você mesmo até falou, né, da questão do litoral, ela tem situações como as ilhas, em que há dificuldade, por exemplo, da questão da internet. E não só nas ilhas, porque ainda tem a questão de acesso e internet, mas às vezes a gente sabe que tem muita família carente, né? Alunos de famílias carentes, e que de repente não tem essa estrutura, de repente, para acompanhar via internet. Como você disse, tem a questão da televisão, e a gente sabe assim que tem, eu acredito que a maioria das famílias, não só do litoral, mas brasileiras, tem uma televisão em casa, então já facilita. Porém, eu estou pensando e querendo saber quais foram as soluções encontradas para aquelas famílias bem mais simples e com mais dificuldade para poder ter acesso a tudo isso. Então, quando a família não tem acesso à internet, não tem uma televisão em casa, a escola está disponibilizando o material impresso. Então, eles estão recebendo os livros didáticos e estão recebendo o material impresso. E ainda tem a possibilidade desses alunos estarem indo de forma organizada, de forma programada, nas escolas para tirar dúvida com os seus professores. Então, algumas escolas, elas estão fazendo pontos, né, horários, para esses alunos estarem indo, estarem tirando as dúvidas com os seus professores. Para esses alunos, principalmente esses alunos que só estão recebendo material impresso, porque a gente sabe que nada substitui o professor em sala de aula. O professor, essa relação professor-aluno, para o processo de ensino-aprendizado, nada substitui. Então, há necessidade, sim, desse atendimento, e muitas escolas nossas já estão caminhando desta forma. Nas ilhas, a gente teve
uma bela experiência que tem muitas ilhas que estão fazendo EAD. E aquelas que realmente não têm acesso, que não têm luz, aí esses alunos estão recebendo material impresso, estão recebendo orientações quinzenalmente. Então, eles vão para a escola, eles pegam o kit da merenda para os alunos da Bolsa Família, e junto com o kit eles recebem o seu material impresso. Algumas outras escolas estão fazendo escalonamento também para entrega do material impresso e explicação para esses alunos. Com relação a... Vocês devem estar fazendo, pelo menos assim, devem ter alguma forma de ter um controle. Quando é o presencial, a gente é a famosa chamada, né? Ali de saber o que o aluno está presente, se está tendo muita falta, se não está. Como é que vocês estão fazendo esse acompanhamento da questão dos alunos e como tem feito com aqueles alunos que, de repente, têm conseguido driblar os pais e não têm participado? Como é que está sendo feito esse controle? É possível? Está sendo possível fazer? Tá, a gente está fazendo, quando o aluno acessa o Classroom, ele já está tendo a sua presença, né, computada, fazendo as atividades, ele está tendo a sua presença computada. Os alunos que estão recebendo o material impresso, quando eles devolvem o material, a cada 15 dias, é computada a presença desses alunos também. E aqueles alunos em que a gente não conseguiu acesso nem com o pai, nem com o aluno, contato nenhum, a gente vai estar encaminhando para o Conselho Tutelar e a gente vai estar incluindo eles no SERP, que é o Sistema de Procura e Busca desses alunos. Então, é muito importante que os pais, que os seus filhos não estejam participando, eles entrem em contato com a escola para que essas crianças tenham alguma forma de acesso do conteúdo. É bem importante ressaltar que as aulas não acabaram, elas não encerraram, elas só mudaram de forma neste período. Quando retornar, as aulas vão voltar da mesma forma, presenciais, mas a gente vai voltar renovado, porque nós não vamos voltar da mesma forma, nós vamos voltar conhecedores muito mais. É importante a gente falar isso mesmo e você destacar principalmente que existe até esse procedimento que parece ser um pouco radical, mas necessário sim, né? A partir do momento em que é um direito do adolescente tá acompanhando as aulas, tem aqueles que os pais às vezes não acompanham. O que você diria, inclusive, para esses pais, né? Para todos os pais? Porque também tem essa situação dos pequenininhos, ainda tem aquela coisa de você, o pai ter que acompanhar, a mãe tem que estar ali do lado para de repente dar um suporte a mais. O da fase já de ensino fundamental, aí, mas de sexta ao nono ano, assim como do ensino médio, a gente já está lidando com uma criançada e adolescentes em que o pai não precisa estar ali do lado, no máximo é verificar, né? Tá fazendo a aula, ok. Mas o que mais assim você daria assim de orientação para esses pais, principalmente nesse momento, nessa nova forma de aula e por conta da pandemia? Então, é importante que os pais eles estejam presentes nesse momento na educação dos seus filhos. Organize um espaço em silêncio, porque na escola a gente tem a sala de aula e ali eles estão concentrados com os professores. Em casa tem muita coisa que distrai. Então, organizar um horário de aula, organizar um espaço para esses alunos estarem realmente fazendo essas atividades, organizar o material. A gente tem fotos assim de alunos que inclusive vestem um uniforme para fazer as aulas. Essa rotina, ela tem que ser diária. Então, a partir do momento que ela passa a ser uma rotina, os alunos eles vão ter esse aprendizado, sim, não da mesma forma, como eu já falei, porque professor e aluno, essa relação ela é insubstituível, mas a gente vai conseguir depois minimizar os estragos, né, as dificuldades que tiveram nesse período. Eu tenho certeza que os pais estando participando, estando ativos na educação dos seus filhos, nós vamos ter bons resultados, sim. Me diz como é que o que os professores têm comentado, que tem chegado para você nessa questão, realmente é um desafio para todo mundo, mas até das experiências, às vezes tem muito aluno que já tem o WhatsApp do professor, tenta tirar dúvida daquilo da aula que estava gravada e que ele acompanhou, essa questão até de experiências diferentes daquilo que possa estar acontecendo e que possam ter chegado para vocês. E
até dessa dificuldade mesmo dos professores. Eles têm se mostrados assim, mais estressados, ou até tem alguma forma aí, algum trabalho dedicado por parte da própria Secretaria de Estado ou do núcleo, no sentido de dar esse suporte para os professores. Não só o didático de aula em si, mas essa coisa mais voltada para a questão emocional até. Então, realmente, assim, essa parte emocional, ela ficou bem abalada, não só dos professores, de todos, né? Eu acredito que toda a população entrou num estado de pânico, num estado de crise, e a gente tem que ter muito cuidado com a nossa saúde. O que eu sempre falo para os meus diretores, e quando eu entro em contato com os pedagogos, com os professores, que a gente está fazendo reuniões com os grupos, eu peço para eles se desligarem, final de semana, desligar o celular, descansar um pouco, porque às vezes você fica ligado, no início a gente também estava assim, você fica ligado o tempo todo e a pessoa acaba se desgastando, a pessoa acaba ficando doente por conta dessa ansiedade que está gerando. Então, as pessoas, os professores principalmente, então hoje eles estão mais calmos, eu tenho certeza disso, porque as coisas estão acontecendo de uma forma mais tranquila. O início foi muito difícil, porque a mudança, as inovações, elas são muito difíceis. Mas agora a gente tem relatos muito interessantes quando os professores fazem Meet com seus alunos, a gente tem relatos de alunos que mostram as atividades, que vêm e postam essas atividades. Então, a gente está tendo, assim, relatos muito bons a partir de um determinado momento para cá, porque as coisas começaram a se engrenar. No início foi difícil, foi bem difícil, mas agora que está tudo organizado, está bem mais fácil. Eu acredito que se, infelizmente, a gente não vai retornar nesse mês agora, que era a previsão retornar em junho, a gente não vai conseguir retornar em junho. A próxima previsão agora é agosto. Se a gente retornar em agosto, a gente vai conseguir, assim, uma educação diferenciada para os nossos alunos, porque as mídias, elas não vão deixar de existir nas nossas vidas a partir de agora. Pois é. Essa questão que você estava falando da dificuldade no início de todo o processo, eu acredito que foi para todo mundo, né? Saber o que ia fazer, como é que devia se comportar, inclusive, assim, no sentido de saio de casa, não saio de casa como, o que eu tenho que fazer, e realmente acompanhar o início também, acho que muita gente também acompanhou as matérias de jornais, seja por televisão, pela internet e tal, porque também precisava saber o que estava acontecendo e principalmente aquelas orientações básicas de entender como é que esse vírus funcionava e saber como se prevenir. Só que junto com isso veio muita informação, né? Questão das pessoas doentes, o que teria de leito, o que teria o Brasil e o mundo tem de respirador. Com certeza nenhuma cidade do mundo dá conta de ter a quantidade de respirador igual à da população, não existe isso, né? Então, realmente foram coisas que foram fomentando medo, preocupação, ansiedade. Aquelas pessoas que gostam de ter controle sobre tudo devem ter sentido muito mais a dificuldade de não ter controle nenhum nesse momento, e tem todas essas situações. É bom a gente reforçar. Eu mesma trazer uma experiência aqui, nesse finalzinho de bloco, no início, um pouco depois da questão de suspensão de aulas e tudo mais, foi direcionado para a gente fazer home office, independente de grupo de risco ou o que fosse. Eu confesso para você, Clarice, e para todo mundo que está acompanhando a entrevista, foi uma dificuldade para mim. Não gostei da experiência, não me acostumei com o tal do home office. E vou dizer uma coisa, porque tem muita gente que me conhece, que me acompanha como jornalista, por conta de alguns vídeos que eu faço. E eu fico imaginando o trabalho realmente para gravar, porque eu às vezes faço um vídeo ali de 4, 5 minutos ou menos, e já dá um trabalhão, porque você precisa pensar no que você vai falar, você precisa
saber, às vezes vai gravar, ainda erra, aí quer fazer direitinho, volta tudo, depois ainda tem um pouquinho do trabalho da edição, então é realmente trabalhoso quando você mexe com essa parte de internet. Eu imagino, às vezes é bom a gente colocar isso, porque é trabalho que os professores estão tendo na questão de rever o conteúdo, estudar ali, dar uma direcionada naquilo que vai apresentar naquele momento para o aluno. Mas a gente, então, encerramos esse segundo bloco por aqui, até para a gente poder voltar a falar justamente da questão, não só das aulas, você já fez aí adiantou um pouquinho, né, a previsão para agosto, mas a gente falar também da última decisão do Ministério da Educação com relação à reposição das aulas. A gente termina esse bloco por aqui, mas a gente volta já justamente para saber qual é a perspectiva, e aí essa última informação que o Ministério da Educação informou para o Brasil inteiro com relação a aulas aos sábados e reposição. A gente volta já.